Olá, crianças! Sejam super bem-vindas! O nosso programa GC Kids já está começando! E aí, pegou sua Bíblia? Pois é, o nosso programa hoje está muito especial. E eu tenho alguns convidados aqui que eu quero apresentar para vocês. Vamos começar aqui? Oi, gente, eu sou a Manuela e faço parte do Top GC. Eu faço parte do GC. É a Dalit, né, Dalit? Esqueceu de falar o nominho dela. Oi, gente, eu sou a Kathleen, eu faço parte do GC Deus de Débora e eu queria mandar um abraço para minha líder, tia Anne. Beijo. E aqui, fazendo o nosso louvor, o Jonas, né, Jonas? Tudo bem, gente? Mas que bom ter você aqui com a gente de novo, bom viu, estar aqui, Jonas? pastora. Um prazer sempre estar aqui. Glória a Deus, amém. Para a gente começar esse programa, criança, nós vamos orar, né? Vou pedir a Dalit, então, para orar. Amém, Dalit? Amém. Senhor, obrigado por esse dia. Que Deus abençoe aqui e todos que esteja aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. E agora a gente vai louvar. Vamos pro louvor? Vamos lá, criançada? Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Aleluia! Glória a Deus! Que bom ter você aqui com a gente. E agora, será que a criança lá do outro lado e vocês aqui sabem qual é o tema da nossa lição hoje? Eu acho que não. Não, né? Não. Vamos ver na nossa telinha? Gente, o tema da nossa lição é o pouco com Deus é muito. Parece matemática, não parece? Verdade. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Multiplicar, dividir, somar, vamos ver no que vai dar. Olha só, eu trouxe aqui algumas balas. Se a gente precisar utilizar essas balas aqui, o que nós vamos precisar fazer? O que você acha, Kathleen? A gente vai ter que dividir entre todo mundo que tá aqui. Vai dar muita bala, não é, Jonas? Bastante. Porque tem o quê? Tem quantas pessoas aqui? 5. 5. Vai dar bala demais. Agora, imagina você se tivesse 5.000 pessoas. Ou mais. Será que daria? Não. Não? Não. Ah, eu acho que daria. Dá não? Para Não. multiplicar, teria como multiplicar essas balas e dar para 5.000? Sim. Não, não daria, né? Mas tem uma história na Bíblia que conta a respeito de um dos milagres de Jesus. Quem é que sabe qual milagre é esse que houve uma multiplicação? Fala, Dalit. Multiplicação dos pães E dos peixes.
Isso mesmo, lindinha, é isso mesmo. Então, olha só, lá em João 6, né, a gente não vai ler, de 1 a 13, conta essa história, onde Jesus saiu para o deserto para poder descansar um pouco, mas sabe o que aconteceu? A multidão foi atrás dele. E aconteceu que mais tarde, Jesus começou a perceber que aquele povo estava com fome. Alguém sabe o que aconteceu depois? O que Jesus pensou a respeito da multidão? Quem sabe? Que estava com fome. Que estava com fome e que tinha que ter comida para aquele povo. Com certeza, né? Mas aí um dos discípulos chegou, né? E Jesus perguntou para ele assim, e aí, tem comida para esse povo todo? Será que teria alguma padaria por ali onde pudesse comprar pão, né? Não ia dar, né, gente? Fazer pão para mais de... E o interessante, sabe o que é? É que naquele tempo só se contavam os homens. Na Bíblia está escrito assim, havia naquele lugar 5.000 homens. Mas será que tinha criança? Sim, eu acho que tinha. Tinha, né? Porque geralmente ia a família toda ver Jesus pregar, né? Verdade. E entre eles lá tinha um menino. E os discípulos começaram a procurar para ver se alguém tinha comida, encontrar esse menino. O que esse menino tinha, Manu, você sabe? Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Exatamente, 5 pães e 2 peixinhos. Aí, olhando para aqui, você acha que esses 5 pães e 2 peixinhos ia dar para alimentar aquela multidão? Não. De forma alguma, né? Mas Jesus fez algo impressionante. Você sabe o que Jesus fez, Kathleen? Ele fez um milagre. Ele fez um milagre. A Bíblia conta muitos milagres que Jesus fez. Alguém sabe de mais algum além desse? A transformação da água em vinho. A transformação da água em vinho. Teve também uma segunda multiplicação de pães, não foi? Num outro momento lá, pegaram-se 7 pães e mais peixes e multiplicou, mais de 4.000 homens. Mas chegando nessa história, o mais interessante é sobre esse menino. Imagina você, Dade, tá lá aquela multidão de gente, mais de 5.000 pessoas, né? As mulheres, crianças, e aí chega o discípulo e fala assim, Jesus pediu para pegar o lanchinho seu aqui, para levar, porque ele precisa alimentar essa multidão. Você daria o seu lanchinho? Daria? Que lindo. Aquele menino também deu. Ele confiou no Senhor. Ele teve fé. Ele não pensou assim, eu é que não vou dar meu lanche, né? Não vou querer dividir com meu colega que não tem. Ele deu, ele entregou tudo que ele tinha, né? E isso foi muito importante. Alguém aqui tem alguma experiência onde você assim dividiu algo com alguém? Pode falar, Dade. Uma vez, na minha escola antiga, a minha coleguinha não tinha levado lanche e um menino pegou um lanche dela. Aí eu falei pro menino, por que você fez isso? Você não devia, eu dividi o lanche com ela. Parabéns, querida, que lindo, né? E sabe o que Jesus fez? Ele pegou o lanche daquele menino, que era insuficiente, ou seja, que não dava para todo mundo. E ele não ficou desesperado, Deus, não sei o quê. Não, sabe o que ele fez? Ele só pegou aquele lanche, levantou, olhou para o céu, agradeceu e virou para os discípulos e falou assim, chegou o momento. Foi lá, dividiu aquele pão, colocou nos cestos e antes de distribuir, ele ainda falou, o que sobrar é para guardar. Olha, ele já tinha convicção, certeza de que aquele milagre ia acontecer. Amém? Amém. E é isso que tem que acontecer com a gente também. A nossa fé, ela precisa ser assim. Lá em João 14, está dizendo assim, olha, vou ler para vocês, João 6,14. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, lá em João 14 também diz assim, e tudo o que pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Então,
tudo que acontece na nossa vida é para que o nome de Jesus seja glorificado. Vocês têm alguma experiência de milagre assim na vida de vocês, assim, que vocês possam contar para a gente, que além de abençoar outra pessoa, também abençoou sua família? Pode falar, meu bem. Uma vez a minha mãe estava doente. Eu orei para Jesus e um dia minha mãe já estava curada. Glória a Deus, amém. E as meninas, mais algum? Que eu me lembre, não. Eu também não tô lembrando. Não está lembrada? Mas sabia que a nossa vida já é um milagre, né, Jonas? Com certeza. Todos os dias nós podemos agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Amém. Na verdade, o nosso coração ele tem sempre que ser grato. Mas eu quero falar algo muito lindo para vocês. Olha, se aquele pão e aquele peixe que aquele menino tinha, aquele lanchinho, se ele tivesse ficado só com ele, teria resolvido só o problema dele, não é verdade? Sim. Mas muitas vezes a gente não tem muito, a gente tem um pouquinho só. Mas quando a gente abençoa outra pessoa, Deus pega aquilo ali que nós temos e multiplica a bênção. Amém? Amém. Sabia que as pessoas elas não têm fome e sede só de pão, né, ou só de água. Elas também têm sede e fome de algo espiritual. Então, o que nós temos, que nós podemos oferecer para essas pessoas? Quem sabe? Jesus. Jesus, né? O que você pode falar para alguém que vai saciar a sede dessa pessoa? A gente pode falar para a pessoa que Deus cura, que Deus opera milagres. Exatamente. E é isso que eu gostaria de chamar aqui uma experiência que o Arthur tem para nos contar, que é o GC Kids em ação. Olá, gente. Meu nome é Arthur Henrique Oliveira da Silva e eu sou do GC Kids. Você tem um milagre para contar? E também como que é bom se esse pãozinho esse todinho, na manhã e na tarde. Você tem um milagre para contar? Eu tenho meu milagre. E Jesus fez um milagre de 5 pães e 2 peixes, que ele alimentou uma multidão inteira. 5 pães e 2 peixes. Eu vou contar o meu milagre. Teve um dia que eu estava brincando de pega-pega e eu caí no chão e bati a minha testa no chão de pedra. Ficou tudo inchado, eu fui para o hospital e fui medicado e de lá fui medicado e depois eu achava que eu ia absolutamente morrer e a moça falou que por pouco eu tinha que costurar, eu tinha que dar ponto na minha cabeça. E aí, você tem o seu milagre? Amém. Olha só, gente, o Arthur recebeu o milagre dele. As crianças aqui também contaram, elas receberam vários milagres. E você, criança, você precisa de um milagre? Talvez a sua família precisa. Assim como aquele menino entregou tudo o que ele tinha, eu vou te pedir agora que você também confie, entregue esse problema ao Senhor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dividir tudo que você tem. E aí depois ele vai multiplicar, né? E aí vai poder abençoar toda a sua família. E com isso você vai precisar, sabe de quê? Adicionar a sua fé, tendo certeza de que Deus está operando. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai diminuir o problema da sua família, ele vai até acabar e também vai diminuir talvez o problema de muitas outras pessoas se você falar que Jesus é a solução. Amém? Então, tudo que nós precisamos se resume aqui, a Jesus, a entender que você precisa abrir o seu coração e receber a resposta, que é Jesus na sua vida e na sua família. Vamos fazer uma oração então? Amém? Feche os seus olhos e repete assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesse momento. Eu abro a porta. Do meu coração. E te recebo. Como meu Senhor. E Salvador. Amém. Glória a Deus.
E para comemorar, né, que Jesus é o nosso Senhor, Salvador e aquele que continua operando sinais e milagres, nós vamos cantar. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé? Vamos, crianças? Aleluia! Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar.